é inevitável. Pega a sua chavinha. Cadê a chavinha? Todos pegaram, né? Ainda tem gente que não pegou. Quem não pegou aí, levanta a mão. Aí, Diego, lá, ó. Levanta, você que pegou a chavinha, levanta. Se tiver aí no braço, levanta o braço. Qual é o decreto? Durante as 3 últimas semanas, Deus vai pegar o nosso impossível e vai tornar possível. O tema da nossa campanha é a chave do milagre. Levanta, levanta. A oração é essa, não vai pedir carro não. Você vai guerrear nesse impossível aí. Deus, quem crê que Deus sabe qual é o teu impossível? Quem crê? Você sabe o que é impossível, né? É aquilo que você não tem condição de fazer acontecer, mas Deus tem. Levanta a chave. Isso. Se você não pegou, procura o evangelista Diego aí, pastor Diego, que ele ainda tem umas aí na mão. Oremos. Pai, aqui está a nossa chave na nossa mão. E vai faltar 3 semanas para nós fecharmos esta campanha. E essa chave que está erguida, ela vai representar o impossível na nossa vida no decorrer dessas 3 semanas. Eu não sei qual é o impossível deste homem nem desta mulher, mas o Senhor é Deus onisciente, onipresente, onipotente, e o Senhor sabe qual é o impossível dele, e nós pedimos que o Senhor tome esse impossível e torne possível na vida dele, para que ele possa testificar, para que ela possa testificar o teu agir, o teu mover, o teu poder sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Guarda a tua chavinha. Senta batendo palma para Jesus. Isso. Eita glória. Deixa eu dar um bem-vindo aos que estão aqui pela primeira vez. Tem alguém nos visitando? Tem? Levanta a mão assim, nós damos um bem-vindo a vocês. Olha que maravilha, que bênção. Vamos dar um bem-vindo, igreja? Que diremos? E fiquem à vontade, viu? Vocês estão na casa do rei. Como eu sempre digo, aqui você tem liberdade de dar glória a Deus, dar aleluia, bater palma, como também tem liberdade de ficar aí quietinho, amém? Quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia. Eu quero trazer uma mensagem bem objetiva. Livro de 2 Reis. Livro de 2 Reis. Capítulo 4. Na minha Bíblia está na página 605. A sua deve estar aí próxima a esse número. 2 Reis, capítulo 4. Versículo 1 a seguir. Capítulo, quando nós pastores citamos, é esse número grande que está na Bíblia. Versículo é este número pequenininho. Podemos? O texto acima diz assim: Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servo. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer-te? Declara-me o que tu tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio,
que foram os vasos, disse a seus filhos: trazei-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou, ou cessou-se. Sente-se, por favor, você que se pôs de pé. É para ele essas palmas. Aleluia. Eu quero a sua atenção aqui. Eu prometo você bem objetivo. Até mesmo porque esta passagem é uma passagem bem objetiva. E eu gostaria da sua atenção, porque se você entender essa passagem, as coisas vão começar a tomar rumos diferentes na sua vida. Amém? Sabe, a Bíblia Sagrada, ela nos ensina coisas extraordinárias. E muitas vezes nós lemos e não entendemos aquilo que ela está tentando nos falar, ou aquilo que nós estamos lendo. E às vezes entendemos, mas entendemos ao contrário do que realmente ela quer que nós façamos. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Não é assim? Com muitas pessoas? Muitas pessoas têm lido a Bíblia, mas não têm entendido da forma correta como ela está se referindo a ele. E às vezes ele lê, e quanto mais lê, parece que mais difícil fica dele entender. E aqui nós encontramos um fato muito profundo, e um grande ensinamento que muitos de nós, muitas vezes, não praticamos. E que fato é esse? O esposo de uma mulher, esse homem era muito temente a Deus, e a Bíblia diz que ele veio a morrer. E ele deixou uma dívida. Escute, ele morreu e ele deixou uma dívida. E aquela viúva não tinha como pagar aquela dívida. E o que os credores fizeram? Foram até ela para levar seus filhos como escravo, para que eles trabalhassem para eles e viessem pagar a dívida. E esta mulher fez o quê? Entregou os filhos? É isso que nós lemos? Entrou em desespero e disse: meu Deus, e agora é melhor me matar? Foi isso? Não. O que ela fez? Ela foi ao encontro do homem de Deus. Ela foi ao encontro do profeta. A Bíblia é bem claro aqui. Engraçado. Olha que situação era a situação desta mulher. E a Bíblia não relata aqui que ela entrou em desespero. A Bíblia não diz que ela pega seus filhos e diz para aquele credor: leva, já está me dando dor de cabeça mesmo, já estou viúva, não tenho como nem me alimentar direito, leva. Não, a Bíblia diz que ela foi ao encontro do homem de Deus, ao encontro do profeta. E quando chega lá, ela conta o que? A história. Ela diz para o profeta: meu esposo, teu servo, morreu. E tu sabes que ele era um homem temente a Deus. Porém, ele deixou uma dívida. Olha o que a mulher diz para o homem de Deus. Porém, ele deixou uma dívida. E os credores foram na minha casa para levar meus filhos para pagamento da dívida. O profeta olha para ela, a leitura lida diz que o profeta olha para ela e diz: o que hei de fazer por ti? Sim? Foi isso que nós lemos? O que o profeta disse? O que hei de fazer por ti? Aí ele olha para ela e diz: declara-me o que tu tem em casa. E o que ela diz? Não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. O que ela tinha? Mais nada. Ela não tinha mais nada, a não ser uma botija de azeite. E aí a Bíblia, a leitura lida, eu vou me referir assim a esse texto, para você entender a leitura lida, porque nós lemos, e está aqui. A leitura lida diz que o profeta olha para ela e diz: então, vai embora, chama teus filhos, bate na porta dos vizinhos, pede bastante vaso emprestado. Olha o que o profeta disse para ela: vai embora, pega teus filhos, bate na porta dos vizinhos, pega bastante vaso emprestado, não pouco, muito. Foi isso? Sim, não pouco, muito. Vai para tua casa, fecha a porta
pega o azeite da botija e coloca nos vasos. E vai enchendo. E a Bíblia diz que aquela mulher olhou, a leitura lida diz que aquela mulher olhou para o profeta e disse: está doido? Está maluco? Eu só tenho uma botijinha. Foi isso? Não. Aí está muitas vezes a causa de muitos, falta de fé nossa. Aí está, eu vou mais além, aí está muitas vezes o motivo ao qual muitas vezes nós lemos a Bíblia e não entendemos o que ela está mandando nós fazer. Ela não questionou. Ela não questionou, não foi com Deus, ela não questionou com o profeta. Ela não questionou com o profeta. E a ordem do profeta foi ordem de loucura, se você entendeu a leitura lida. Foi ordem de loucura. Vai para casa, tu e teus filhos, bate na porta dos vizinhos, pega vasos emprestados, e não pega pouco não, pega muito. Vai para tua casa, tranca a porta, entra lá para dentro, tranca a porta, pega o azeite e enche o vaso. Coisa de louco. Mas Deus, Ele age na loucura da nossa fé. E a fé não é o que sai, a fé ela vem acompanhada com obediência à voz do profeta. Está aqui, está aqui. Está aqui, ó, está aqui nas Escrituras Sagradas. Glória a Deus, está aqui nas Escrituras Sagradas. A Bíblia diz que do jeitinho que o profeta falou, ela foi. Bateu na porta dos vizinhos, pediu vasos emprestados, entrou para sua casa, fechou a porta, os filhos iam levando os vasos, ela pegou a botijinha que ela tinha, virou, e aquele azeite começou a encher os vasos. E enchendo os meninos, tirando e trazendo o outro, e enchendo os meninos, tirando e trazendo o outro, até que o último vaso chegou. Quando o último vaso encheu, a leitura lida diz que ela grita para os meninos: traz mais um! E os meninos respondem dizendo: não tem mais vaso. E quando os meninos disseram: não tem mais vaso, a leitura lida diz que então o azeite cessou. Sabe, eu tenho visto muitas pessoas, melhora só um pouquinho aqui para minhas mães, aqui em cima do altar. Eu tenho visto muitas pessoas brigar ou questionar sobre essa questão fé. E eles acham que fé é só o que sai da boca. Não, fé não é só aquilo que sai da nossa boca. Porque muitas vezes as palavras que saem sem efeito, e quando ela sai sem efeito, ela não tem poder. Ela não tem como fazer aquilo que nós estamos almejando ou buscando da parte de Deus se tornar real. Mas a fé, mediante a Bíblia, ela vem acompanhada de obediência, ela vem acompanhada de atitude, de determinação. Quem está me entendendo, diga amém. E essa passagem, ela traz esse grande ensinamento por isso. Porque nós encontramos aqui no que nós lemos, oportunidade para aquela viúva olhar para o profeta e dizer: tu está maluco, eu deixei bem claro para ti que o que eu tenho lá na minha casa é apenas um vasinho de azeite. Eu não tenho um tambor, eu não tenho uma caixa d'água, eu tenho um vasinho de azeite. Mas ela não questionou, ela simplesmente creu no que o profeta havia lhe mandado. Ela simplesmente se impôs a fazer o que o profeta havia mandado ela fazer. Ela bateu na porta dos vizinhos, talvez era uma das piores dificuldades dela. Bater na porta dos vizinhos e pedir vasos emprestados. Talvez era uma das maiores dificuldades dela, foi essa, de ir e bater na porta dos vizinhos. E os vizinhos negar, e os vizinhos dizer: tu é doido, eu vou emprestar vaso para ti, teu marido morreu, já deixou dívida aí, agora tu ainda quer pegar meu vaso? Mas não, o profeta disse: vai, pega vaso emprestado, leva para tua casa, fecha a porta e começa a encher, porque assim vai acontecer.
Escute, Deus, esta noite, dentro desse propósito da chave do milagre, dentro do que nós levantamos a nossa chave e determinamos que no decorrer dessas 3 últimas semanas, impossível vai se tornar possível. Deus está querendo uma coisa de você. Deus, nesta noite, te trouxe aqui, está tentando fazer você entender uma coisa. Creia. Põe em prática a sua fé através da sua atitude, porque Deus vai fazer coisas extraordinárias acontecer naquilo que você está querendo. Sabe, nesse tempo todinho, nesses 31 anos de missão da fé aqui nesse salão, desde o primeiro dia, eu tenho ensinado uma coisa para as pessoas que entram daquela porta para cá. Daquela porta para cá tem uma exigência de Deus, não é minha como pastor desta igreja, é Deus. E a exigência de Deus é que nós venhamos crer naquilo que nós viemos buscar daquele que morreu e ressuscitou. Porque se você não crê, você pode vir aqui a semana inteira, nada vai acontecer. Mas se você crê, não importa o problema, não importa a situação, algo sobrenatural da parte daquele que você creu vai se tornar real. Algo sobrenatural da parte que você crê, daquele que você veio buscar e creu, vai se tornar real. Mas a exigência é essa, o ensinamento é esse. Essa noite, não era nem essa palavra que eu ia trazer. Eu saí do meu escritório com uma outra mensagem. Mas quando eu pisei aqui, o Espírito Santo disse, não, tem pessoas aqui que estão precisando entender isso, Paulo. Tem pessoas aqui que estão precisando entender que eles precisam pôr a sua verdadeira fé em prática. E fé requer isso, Paulo, requer atitude. Fé requer que você creia naquilo que foi determinado pelo profeta. E o mais tremendo de tudo isso, sabe o que é? É que a Bíblia está lotada desse tipo de ensinamento. Esse não é o primeiro e o último. A Bíblia está lotada desse tipo de ensinamento. Ensinando sobre a fé verdadeira. E ela também traz citações de fé falsa. Vou dar um exemplo. A Bíblia diz que havia uma mulher, 2 mulheres e um irmão. E o irmão único daquelas 2 mulheres morreu. E aquele irmão daquelas 2 mulheres era muito querido por Jesus Cristo. E quando ele estava doente, elas mandaram chamar ele, mandaram avisar para ele, dizer, olha, teu amigo Lázaro está muito doente, vem, volta. E ele disse aos discípulos, deixa acontecer. Na hora certa nós vamos voltar. E quando ele chega de volta à casa daquelas 3 pessoas, daquelas 2 mulheres, daquele homem, já havia 4 dias que o irmão dela estava sepultado. Havia morrido e estava sepultado. E ela vai ao encontro, ela fica sabendo que Jesus tinha chegado e ela vai ao encontro. E quando ela chega lá, uma das irmãs chamada Marta, quando ela chega, sabe o que ela diz? Olhe para mim. Ela olha para Jesus e diz, mestre, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Verdade? Sim, ele era o autor da vida. Se ele estivesse lá, Lázaro não teria morrido. Por isso que ele não voltou de imediato. Aí ele diz para ela, teu irmão há de ressuscitar. Aí ela olha para ele e diz, eu sei, na ressurreição do último dia, ele vai ressuscitar. Lázaro era um cristão. Aí ele olha para ela e diz, eu não estou falando da ressurreição do último dia, eu estou dizendo que teu irmão há de ressuscitar. Aí ela olha para ele novamente e diz, mestre, eu sei que tu és o Filho de Deus. E tudo quanto tu pedires o Pai a ti concederá. Verdade? Verdade? Palavras bonitas, verdadeiras. Mas sem efeito. Sem valor. Aí Jesus olha para ela e diz, teu irmão vai ressuscitar. E ela novamente questiona. Dizendo, eu creio que ele vai ressuscitar na ressurreição. Aí ele vai até a casa e lá acontece algo grande. Aí lá dentro da casa ele pergunta onde estava Lázaro e levaram Lázaro até a sepultura. Levaram Jesus até a sepultura. Quando ele chega, olha o que ele faz. Ele poderia ter dado ordem para um homem,
ou vários homens tiraram a pedra, mas ele deu a ordem para ela, para Marta, para fazer ela entender que as palavras dela, por mais bonitas que foram, não tinham o efeito da fé verdadeira que ela precisava. E ele olha para ela e diz: Marta, tira a pedra. E ela olha para ele mais uma vez e questiona, dizendo: já faz 4 dias, mestre, está fedendo, deixa para lá, na ressurreição ele vai ressurgir. Não mexe não, tem 4 dias já. Ele olha para ela e diz: Marta, eu não te disse que se tu creres, ele irá ressuscitar. Teu irmão há de ressuscitar. Tira a pedra. Ele poderia ter mandado qualquer homem tirar a pedra, mas ele se refere a ela justamente para fazer ela entender que tudo aquilo que ela falou tinha uma raiz de verdade, mas não tinha o principal, a fé verdadeira. E a fé verdadeira, ela é carregada de atitude. Entenda isso, a fé verdadeira é carregada de atitude. Ela tem ação, ela produz ação na vida daquela pessoa. Ela rompe medo, ela rompe incerteza. Quem está me entendendo? Ela não deixa produzir dúvida. Quem está entendendo? A fé verdadeira é isso. Ela leva aquela pessoa a praticar aquilo que muitas vezes o profeta determinou, ainda que aos olhos daquela pessoa seja loucura, mas ela vai e faz, porque ela crê que aquele Deus vai fazer aquilo real. E Deus, ele usa a fé verdadeira por meio das atitudes, e é por meio das atitudes que o milagre vem. De tanto ele insistir, Marta manda tirar a pedra, tiraram a pedra, e toda uma multidão que estava lá, estava esperando uma coisa, sabe o quê? O morto ser ressuscitado. E se Jesus dissesse todos os mortos saírem para fora, meu Deus, ia ser um desespero. Por isso ele olhou para o local da sepultura e disse: Lázaro, saíde para fora. Imagina o espetáculo, aquela multidão. Talvez um olhando para o outro disse: e aí, sai ou não sai? E o outro pensa: sei lá, de repente, né? Talvez o outro dizendo: isso já tem 4 dias, está todo fedendo, está todo encurrugado, não deve sair não. E de repente, a Bíblia Sagrada diz que aquele homem que há 4 dias estava morto, aparece na sepultura. Todo enfaixado, porém vivo, ressuscitado. Todo enfaixado, porém ressuscitado. E essa palavra entre Jesus e Marta, ela ensina isso para nós. Ela ensina que não basta a gente só abrir a boca e falar palavras verdadeiras em direção a Cristo, se não tiver uma atitude real nossa. Se não tiver uma atitude verdadeira nossa. Porque as palavras de Marta não foram mentira, era verdade. Se Jesus estivesse ali, Lázaro não teria morrido. Jesus realmente era o Filho de Deus, e tudo que ele pedisse ali aconteceria. E foi o que saiu da boca de Marta, porém não tinha essa atitude. E muitas vezes é isso que acontece conosco. Nós olhamos para o céu e dizemos: Deus, eu creio que Tu é Deus das coisas impossíveis. E que esse impossível vai se tornar possível na minha vida. Baixamos a cabeça e de repente nos deparamos com a situação de: ai meu Deus, e agora? Ai Jesus, ai! Palavras bonitas, mas sem atitudes verdadeiras. Palavras reais, mas sem fé real. E Deus não quer isso. A própria palavra diz que Ele está à busca de verdadeiros adoradores.
Quando ele traz essa passagem dizendo, eu estou à busca de verdadeiros adoradores, ele está dizendo isso. Não é apenas aquele que solta os lábios e louva e canta, não. É aquele que crê naquilo que o profeta falou, naquilo que Deus vai realizar, naquilo que o profeta disse, faça, porque assim vai acontecer. E ele vai lá e faz, e Deus o torna real. Deus quer isso de você essa noite aqui, nessa quarta noite dessa campanha. E eu vou mais além, Deus quer que você creia, mas creia verdadeiro, nessas 3 últimas semanas, e no último culto, você vai glorificar o nome dEle como nunca glorificou, você vai exaltar o nome dEle como nunca exaltou. Pastor, e o que Deus quer de mim? Só isso, mais nada. Deus só quer isso de você e mais nada. Que você não questione. Que você simplesmente faça como a viúva, ainda que seja loucura. Entendeu? Diga amém. Amém. Ainda que seja, faça. Vira para a pessoa do lado, diga, ainda que seja loucura. Faça.